Desafios para a inclusão do vegetarianismo e veganismo nas escolas brasileiras. Um trabalho de Fernanda Pimentel Mendonça, do grupo de pesquisa GEPASé, Isabel Cristina Costa de Faria, da UFRJ, e Marcela Freire Nascimento, da Prefeitura de Maricá. Quando falamos em inclusão na educação, a gente costuma pensar quase automaticamente na deficiência, mas a inclusão, ela não pode ser seletiva. Por quê? Se a escola garante o acesso, mas não garante a permanência com dignidade, talvez a gente precise se perguntar: inclusão para quem? Este trabalho nasce justamente dessa inquietação. Ele propõe ampliar o conceito de inclusão, entendendo que ela também diz respeito a sujeitos que seguem sendo invisibilizados no cotidiano escolar. E nesse caminho, a gente olha para a alimentação escolar como um espaço de disputa entre aquilo que sempre foi naturalizado e aquilo que hoje emerge como demanda ética, cultural e ambiental. O que a gente encontra é um problema muito concreto. Estudantes vegetarianos e veganos ainda não são plenamente considerados na escola. E isso não é um detalhe. Isso atravessa o bem-estar, a autoestima e, principalmente, o sentimento de pertencimento desses estudantes. E isso acontece mesmo com políticas públicas já consolidadas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garantem o direito à alimentação adequada. Então, existe um direito, mas esse direito nem sempre chega na prática. Existe um avanço no papel, mas ainda uma distância grande na experiência vivida. A nossa pesquisa parte da experiência, daquilo que atravessa e transforma. E por isso, narrar essas vivências aqui não é só contar histórias, é tornar visível aquilo que muitas vezes a escola não vê. Na primeira narrativa, a gente encontra Fernanda e o que chamamos de exclusão no prato. Ela relata sua trajetória, mas principalmente a vivência da filha na escola. Uma estudante que, sem opções adequadas, se alimentava basicamente de arroz e feijão. E, em alguns momentos, a alternativa era simples e dura: ou paga ou fica com fome. Isso é exclusão institucionalizada. Na segunda narrativa, com Marcelo, a gente percebe que a exclusão não está só no prato. Ela também está no currículo, nos materiais didáticos, nas falas, nas práticas do dia a dia. Quando uma mãe é questionada dentro da escola se pode deixar de ser vegana por um dia, isto não é brincadeira. Isso é deslegitimar uma escolha ética. E aí, a gente começa a entender que o problema não é pontual, ele é estrutural. A escola ainda funciona dentro de uma lógica que reconhece alguns modos de existir e silencia outros. E é nesse processo que deveria ser direito, acaba virando privilégio. Então, quando a gente fala em inclusão alimentar, a gente não está falando só de cardápio, a gente está falando de educação, de valores, de ética, de convivência com a diferença. E é por isso que a gente defende que a inclusão alimentar precisa entrar na escola como prática pedagógica. Isso passa por rever cardápios, dialogar com as famílias e também trazer esse debate para o currículo. Não como uma adaptação pontual, mas como transformação. Porque, no fim, falar de alimentação na escola não é falar só de comida, é falar de dignidade, de identidade e de pertencimento. E uma escola que ainda seleciona quem pode e quem não pode pertencer
Ainda precisa avançar muito no que se chama de inclusão. Incluir não é ajustar o mínimo, é ter coragem de transformar o todo.